Capital e Poder hoje, para mim, ele é especial. Ele vai reunir duas coisas. Uma história que eu acompanhei de duas pessoas que são, vamos dizer, do meu tempo, mas que foram muito além do que a grande maioria das pessoas que tiveram uma carreira como professor foram. Mais do que isso, também é uma conversa divertida. Ela é uma conversa de relembrar, mas também entender como é que uma das maiores instituições de ensino do país chegou onde chegou. E essa TV, a TV Unifatesc, leva o nome dessa instituição e foi uma consequência, também um desdobramento também dessas duas cabeças que eu vou conversar com elas hoje, dois fantásticos colegas de profissão e também empresários. Eu tenho aqui comigo Gilmar de Oliveira, que é hoje reitor da Unifatesc, e o Daniel de Lima, que é diretor de ensino de educação. Os dois são fundadores da Unifatesc. Sim. Deixa eu ver se eu acerto o currículo de vocês, mas antes disso, muito obrigado pela presença dos dois. É para mim uma honra e é muito divertido estar aqui com vocês, pelo tempo com que a gente trabalhou e do tempo que a gente é também. Gilmar, obrigado pela tua presença. Agradeço, Gilson. Daniel. Muito obrigado, vai ser muito bom bater um papo aqui. Vai ser divertido. Vamos começar assim, primeiro pela formação de vocês. Gilmar, você é engenheiro químico. E Daniel, você é matemático, é isso? Isso. E vocês me falaram que vocês se conhecem desde 1992. Exatamente. E viraram professor. Vocês querem começar pelo professor ou pelo encontro entre vocês? Como é que foi isso? Cara, o encontro foi muito legal, sabe? A gente começou a dar aula numa mesma escola lá em Paranavaí, uma escola privada, né? Chamada Colégio Evolutivo. E esse colégio, o Gilmar ia de Maringá para Paranavaí para dar aula, e eu já era morador de Paranavaí, e a gente se conheceu lá nos corredores, né? Foi até muito legal a primeira vez que a gente se viu, que eu entrei na aula dele para dar um recado. E eu tinha quebrado a perna, tinha sofrido um acidente jogando futebol e tal, e com gesso, com muleta, e entrei lá e eu falei, professor, posso dar um recado? E aí foi assim nossa primeira conversa. E na verdade, quando ele bateu lá para dar um recado, abriu a porta, né? Olhei, era seu professor Daniel. Falei, caramba, professor Daniel. Como é que era o biotipo? Cabelinho amarrado aqui atrás. Falei, cara, é professor Brinco, mesmo. Nada a ver com brinco, olha só. Eu falei assim, eu quero dar um recado aqui para a sala. Falei, tá bom, fica à vontade então. Era um recado sobre os jogos e tal e tal. E foi o nosso primeiro, assim, a nossa primeira conversa dentro do meio estudantil. Agora vocês têm uma história pessoal muito diferente. Eu lembro que o Daniel uma vez conversando comigo, falou, meu pai é sapateiro. Sim. Inclusive na tua sala até hoje você guarda a ferramenta de trabalho Da sapataria do meu pai. E o Gilmar, você falou que esse Gilson veio de uma família improvável. Improvável. Você foi inclusive o primeiro a se formar na sua família, você teve todo um processo de pioneirismo com a educação. Eu vou começar pelo Daniel, porque o Daniel tem uma história que eu queria muito que você falasse, que você guarda até hoje o instrumento de trabalho do seu pai contigo. Sim. Até onde família, para vocês, tem muito a ver com o que vocês se tornaram, porque vocês foram além da educação, vocês transformaram a educação num empreendimento. E vocês vêm de famílias extremamente simples. Como é que a experiência da família envolve na vida profissional, no que vocês se transformaram? Olha, Gilson, a minha família muito simples. Meu pai semi-alfabetizado, né? A minha mãe um pouco mais letrada que o meu pai, inclusive ela praticamente ensinou ele muito do que ele sabia de ler, né? E meu pai sapateiro, né? Migrou do Nordeste para o Sul do país em 1960, né? Eu nem nascido era ainda, eu sou de 66, e aí meu pai veio com os meus irmãos mais velhos e migrou aqui para o Sul do país, veio morar em Cianorte, hoje é a capital do vestuário. Na época, Cianorte sendo aberta pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e ele veio para cá com esse intuito de trabalhar. Então a família, cara, esse lastro que me gerou, sabe, ele teve um peso significativo. Não me deixou herança material, mas me deixou herança como homem, como pessoa, como uma pessoa de caráter, de hombridade, de honrar, de ter palavra. Isso era imprescindível ao meu pai. E ele passou isso para mim, para os meus irmãos, né? E eu tento levar isso aos meus filhos, né? Ao meu neto, que eu já tenho hoje, que a gente seja visto pelo que a gente é, não pelo que a gente tem.
Gilmar, você fala muito do improvável. E o improvável tem muito a ver com a sua família, que você fala muito disso. Como é que é? Olha, improvável realmente. Porque minha mãe era semi-analfabeta, meu pai analfabeto, e a minha família tinha tudo para eu seguir a sequência do meu pai, né? Trabalhar com a parte mais operacional, mas meu pai, apesar de ser analfabeto, eu percebi que tem diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é conhecimento, sabedoria é experiência com a vida. E meu pai, poxa, eu acabei ali o ginásio, o antigo ginásio, eu queria trabalhar com ele. Ele falou, não, você não vai trabalhar não, Gilmar, você vai estudar. Já tenho eu já de burro aqui em casa, você vai estudar, porque o estudo vai te levar muito além de mim. Então, ali começou já ele mostrar para mim que o estudo é fundamental. Minha mãe também apoiou. E o mais importante é que, além de apoiar os estudos, são os valores, né? Princípios que a família dá pra gente. Então, família, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem. Então, qual é o seu maior patrimônio? É a minha família. A empresa, depois. A minha família é tudo para mim, porque eu saí dali, a origem foi dali. Então, a gente é improvável mesmo. Hoje, onde nós estamos, realmente é muito difícil você olhar para trás e falar o que nós nos tornamos. Realmente é um milagre de Deus. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de vocês, que vocês são professores. Também sou, a gente é da mesma geração de professores, a gente tem uma mudança muito grande do que é ser professor hoje. Mas o porquê ser professor? Porque, no teu caso, por exemplo, você é engenheiro químico. Sim. A gente pensa que o engenheiro químico para em sala de aula é uma coisa quase que também improvável. E virar professor de física. Engenheiro químico virou professor de física. E matemática, tudo bem, quando se forma, né? Que eu me formei em história, matemática, você pensa, talvez o nosso destino é a sala de aula. Mas é uma escolha. Ser professor foi escolha para vocês dois, Daniel? Cara, mesmo tendo feito matemática, não foi uma escolha, Gilson. Não foi uma cara. escolha. Não foi. Eu queria ser engenheiro. Né? Quando eu estava no colégio, eu queria ser engenheiro. Né? Eu queria ser engenheiro naval. Era o meu sonho de criança. Né? Eu queria ir para a Marinha e estudar e virar engenheiro naval. Esse era o meu sonho. Só que a vida, ela tem percalços, né? Principalmente quando você não tem lastro financeiro na família. E eu era o mais velho em casa, né? Os meus irmãos mais velhos todos já tinham casado, já tinham tomado o seu rumo. E em casa, morando com os meus pais, quando terminou o ensino médio, eu era o filho mais velho. Como a gente dizia antigamente, não sei nem se é o termo ainda, arrimo de família, né? Inclusive fui dispensado do exército por esse motivo, porque aos 18 anos eu fui lá, me alistei e tudo, né? E eu era tipo das pessoas que ajudavam a manter a casa, né? E aí, por esse motivo, acabei não servindo no exército. E, cara, eu queria fazer engenharia, mas tinha que ir embora de Paranavaí. Não tinha o curso em Paranavaí na época, né? E aí, não tinha em Paranavaí, para não ficar sem estudar, eu falei, vou fazer uma coisa que eu gosto. Número, sempre gostei de número, de matemática, de física, de química, sempre tive muita facilidade, boas notas nessas disciplinas. Então, eu fui fazer matemática. Mas não passava pela minha cabeça fazer matemática e virar professor de matemática. Entendi. Certo? Mas aí eu entrei ali e acabei pegando algumas aulas de substituição, né? Naquele momento, né? Eu lembro até que a minha entrada no magistério foi por uma professora, uma pessoa incrível, uma pessoa que marcou a minha vida, a professora Miriam Rezende Mendes, infelizmente já faleceu desde 2012. Ela um dia chegou para mim e falou assim: uma escola particular me convidou para dar uma aula. Uma professora que estava de licença maternidade ia se afastar e a escola precisava de alguém ali 3 meses para substituir. Tá, eu entrei, falei, não, dona Miriam, eu não quero dar aula, não, tal. Não, vai e tal, pega isso aí, é uma oportunidade legal e tal. E eu estava no meio da faculdade, tinha recém começado a faculdade. Aí eu falei, não tem quanto, não, tem sim, pode ir. E eu fui para essa empreitada. E eu trabalhava já com meu pai na sapataria, né, horário comercial normal, e aí nos momentos em que tinha aula eu saía, ia lá, dava aula e voltava a trabalhar e tal. Aconteceu o quê? Chegou no final do mês, primeiro mês, o valor que eu ganhei com aquelas aulas,
ele era praticamente, que era tipo 3 manhãs que eu ia na escola, era praticamente o meu salário do mês. Aí eu falei, pô, 3 manhãs? Eu comecei a fazer uma conta e eu gostei daquele negócio, falei, legal, é bom. Se tivesse começado por ele era melhor. Eu falei, legal, vou dar aula e tal. E aí fiquei fazendo as duas coisas, dando aula e ainda ajudando meu pai até ele falecer. Eu não saí do trabalho com ele. Você ficou com seu pai até Fiquei até ele falecer. Gilmar, você foi engenheiro, você acabou virando professor de física. Daniel. E aí, como é que foi isso? Você tem ideia de tanto que eu gosto da aula, que até hoje, Gilson, até hoje, melhor, até agora, eu estava lá em Paranavaí dando 2 aulas de física. Eu continuo em sala de aula ainda. Apesar de todas no ensino médio. No ensino médio, pro terceirão dando aula de física. Porque apesar da gente ser reitor hoje, mas eu jamais devo esquecer minha origem, né? Que é ser professor. Então, eu estou reitor e sou professor porque é fundamental passar conhecimento. E hoje, percebo que o professor mudou um pouquinho a função de quando nós tínhamos lá atrás, que é só informação. Hoje, talvez é muito mais inspirar o aluno a ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Como é que você entrou em sala de aula? Você era para ser engenheiro químico. Sim. E virou professor de física. O improvável. Eu era monitor de física, aí uma amiga minha tinha que viajar, ela dava aula em Paranavaí, eu fazia faculdade em Maringá, engenharia química. E eu era monitor de física lá, que tinha matéria física. Gilmar, você não quer ir para Paranavaí? Paranavaí? Onde é isso? Você pega um ônibus da Garcia, tem Garcia, um ônibus. Vai lá dar uma aula de uma semana para mim. Aí eu fui lá, dei uma aula, e aí os alunos gostaram, eu também me identifiquei muito com os alunos, né, em explicar, e dali Paranavaí pensei que ia só um único dia, e voltar nunca mais. E dali em 92 até hoje, melhor. Porque você mudou para Paranavaí depois? Depois, em 2000. Mas em 92. Você continuou fazendo Maringá, Paranavaí, Maringá, Paranavaí, ônibus Garcia, dando aula, indo e voltando. Aí depois nós fomos expandindo, criando raízes em Paranavaí. Aí você muda para Paranavaí em 92. Isso. Agora, vocês se encontraram, vocês já falaram para mim, né, numa aula do Gilmar, vocês eram professores de ensino médio. Sim. Né? E a carreira de vocês, a trajetória de vocês, é uma trajetória que depois leva vocês a montarem uma escola. Sim. Uma escola de ensino médio. 95. 3 anos Todo depois professor, que a gente se eu conheceu. até brinquei uma vez com o Gilmar, isso, todo professor de ensino médio tinha aquele sonho de se ter uma escola. Alguns faziam disso uma realidade, outros não faziam, né? Não tinham esse perfil. Até onde o professor vai, até onde o gestor vai. Porque quando você fala assim, vamos montar uma escola, todo mundo quer na hora, mas fazer isso é um exercício bem mais difícil do que simplesmente projetar. Sim, sem dúvida. Aonde vocês descobriram que era isso que vocês queriam e que deu certo? Aonde veio o empreendedor e o professor foi o ponto de partida disso, mas aonde veio o empreendedor? O acaso, né? Acaso. Acaso, porque a gente estava numa escola, igual você falou, a gente tinha esse desejo, né, de prosperar financeiramente, claro, né? E uma das maneiras que a gente enxergou era montar uma escola, né? E aí a gente estava num grupo, lecionando em Paranavaí, eu de Paranavaí e os demais não de Paranavaí. E veio essa ideia, vamos montar um cursinho, não era uma escola, um colégio. Cursinho. Vamos montar um cursinho pré-vestibular, né, Gilmar? É isso mesmo. Por quê? Porque Paranavaí não tinha. Paranavaí tinha colégio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O aluno terminava o terceiro ano para ele fazer um curso pré-vestibular para entrar nos cursos mais concorridos, que tinha muito antigamente na Universidade de Maringá, por exemplo, para você entrar em engenharia, em arquitetura, em odonto, era muito disputado, né? Isso. E a própria medicina que chegou bem tempo depois, mas todos os cursos eram muito disputados. Então, o mercado do cursinho, ele era promissor. Muito. Não é verdade, Gilmar? E a gente se conheceu, a gente teve essa ideia nesse momento, formamos um grupo para montar um colégio. Quantos eram quando vocês montaram o grupo? A princípio, nós éramos em 5. Eu, Gilmar, né, Cláudio, Cleiton e um outro professor de química, que eu não sei se você conheceu, chamava Sandro. Professor Sandro Aurélio Venter. Muito um grande amigo, né? Grande amigo. Data. Hoje é professor do Instituto Federal. Ele ficou com a gente um período, né? Depois saiu, passou num concurso público, né? E hoje é professor do Instituto Federal. Acho que saiu para o Caramba, né? Estava transferido. Foi transferido. Mas
tem uma carreira de sucesso, brilhante, é doutor hoje e tal, e a gente foi montar esse colégio e aí um outro grande grupo veio junto com a gente. Falou, não, já que vocês vão montar uma escola, então vamos montar juntos. E aí foi quando surgiu o Colégio Nobel em Paranavaí, que era praticamente como se fosse uma extensão de Maringá. Tinha o Colégio Nobel de Maringá, tradicional, né? Daquele grupo societário lá. Eles foram para Paranavaí com o mesmo grupo societário, só que incorporaram a gente dentro da sociedade. Quantos anos vocês ficaram com esse Nobel? Assim, só para dizer você, antes disso, como foi importante o Nobel para nós? Demais. Hoje que nós praticamos hoje na Unifatesc, tem muitas histórias, muitas lições do próprio Nobel. Sim, várias. A gente aprendeu demais. Por exemplo, Gilmar, por exemplo. Um exemplo. Exemplo simples. Simples, que para nós foi um diferencial gigante. A gente não trabalha com parentes na empresa. Os nossos parentes, por ser uma sociedade, o Nobel entendia que se viesse o filho de um, ou o filho do outro, ou a esposa de um, ou a esposa do outro, ia dar problema. Com certeza daria. E aí nós herdamos essa ideia, né, do Nobel, levamos para a FATES, e aí como nós éramos um quadro societário lá de 5, quando começou a FATES, éramos em 5 sócios, nós já determinamos entre nós que a gente não colocaria. Por quê? Por uma questão de gestão. É fácil. Gestão. Vou fazer uma pergunta para você. Você só pode contratar quem você pode demitir. Você só pode contratar quem você pode demitir. Você consegue imaginar eu demitindo a minha esposa? Ou meu filho? Né? Complicação geral, estragou tudo. Então, o ambiente familiar jamais poderia interferir no ambiente empresarial. Nós conseguimos fazer isso muito bem. Isso foi uma lição do Nobel. Agora, a convívio entre sócios, dizem que tem que ser uma coisa que, por um lado, tem que se confiar, sim, mas, veja, é sempre outra cabeça, é sempre outra pessoa. Sim. E vocês hoje são 4, né? Sim, mas somos chegaram 4 a ser sócios. 5, entre os sócios mudou, uns entraram, outros saíram. A ideia de você conviver com outra pessoa e ter uma outra visão é estar preparado também para recuar. Sim. Saber a hora em que não está certo, vamos, ou às vezes fazer as coisas juntos, e fazer coisas juntos, vamos correr o risco juntos. Eu quero resgatar com isso por quê? Porque vocês têm uma história que eu acho maravilhosa, eu acho uma das histórias mais interessantes que você fala de empreender. Vocês estavam no Nobel e vocês nasceram de um não, assim. Isso. Vocês nasceram de uma busca que não se realizou onde vocês estavam. Sim, exatamente. É que eu costumo dizer, né, Gilson? A gente tem sims que jamais nos levaria a um não, onde poderíamos nos levar. Talvez um sim te levaria ali, o não te leva muito além. E nós, na época, lá com o Nobel, uma empresa muito solidificada, uma empresa muito séria, nós fizemos uma reivindicação. E naquele momento até entendemos que foi um não, mas aquele não, poxa, e aí? Eu aceito o não? Eu vou desistir? Eu vou procurar algo talvez melhor nesse momento para a gente. Então aquele não foi fundamental para nós. E dali surgiu o Grupo FATES. Agora, isso no ano de 2005. Agora, quando o não chega, o não é só de vocês. De uma certa maneira, vocês têm que sair desse não juntos. Como é que foi um olhar para o outro e falar assim, tá, vamos dar mais um passo juntos? Porque aí vocês montaram a FATES. Começou a montagem da instituição de ensino superior. Sim. Que foi uma inspiração no outra escola que foi o Alfa. Sim. O eu e o Daniel... Porque nós dois já éramos professores universitários. Isso. A gente dava aula no colégio, mas ele dava aula numa outra instituição, uma instituição privada, e eu era professor na Universidade Estadual, lá de Paranavaí. Então nós dois já estávamos no meio universitário. Esse não que surgiu para nós, né? A gente era professor, né? Sempre professor, né? Aí depois, montar o quê? Abrir o quê? O que a gente podia expandir empresarialmente? Aí nós temos nosso amigo lá, o Alfa de Umuarama, né? Que também nos ensinou muito, mas muito, aprendeu muito. Principalmente a parte mais humana da empresa. O Nobel, a parte empresarial. O Alfa, a parte humana. Aí surgiu a ideia de abrir uma faculdade com os tecnólogos. Tecnólogo naquela época, né? O que era tecnólogos? Isso 20 anos atrás, né? 2005, 2006, né? O nosso primeiro contrato social. Cursos curtos, né? De duração de 2 anos e superiores. Opa!
Paranavaí não tinha. Não tinha. Ninguém ofertava, né? Então ele viu uma oportunidade ali. E aí nós E começamos. aí, o Gilmar foi o cabeça, o mentor, né? Ele que era a ponte com o Carlos, né? Eu conheci o Carlos, mas menos, né? O Carlos do Alfa de Morango, o Grupo Alfa. Ele já tinha trabalhado com o Grupo Alfa, então conhecia os meninos. E aí ele teve essa ideia de montar uma faculdade, o professor Carlos Gilmarama. E aí falou para o Gilmar, não, vocês têm que montar uma em Paranavaí também. Ele falou para o Carlos, vocês têm potencial, né? Vocês são professores, a cidade conhece vocês, tal. E aí a gente entrou nesse sonho, né? O Gilmar veio falar comigo, falou com os outros sócios, né? O Guilherme e o Eduardo. A princípio ficou esse grupo, fechou em 4, né? Depois que entrou o 5º, que foi o Pedro Baraldi. E aí veio essa ideia de criar uma empresa, né, que pudesse ofertar cursos tecnólogos. E aí veio a primeira barreira. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre essa história, porque aí surge o que hoje é a Unifatesc. Mas tem algumas coisas interessantes nessa história, porque a coisa não foi simples, teve riscos. Riscos que envolveram, inclusive, desafios que poderiam colocar essas duas pessoas que estão comigo diante, talvez, né, de uma derrocada definitiva. Abandonar uma carreira como professor universitário, por exemplo, para assumir um empreendimento privado, ou colocar a própria casa em risco para ver se as coisas iam dar certo ou não. Mas o desdobrar dessa história a gente vai para o próximo intervalo saber mais. Capital Poder está de volta e a gente ficou com uma questão, né, com o Gilmar e com o Daniel para a gente responder agora. O início da Unifatesc, uma faculdade que começou com cursos de tecnólogos, e aí eu quero fazer a pergunta, vou colocar aqui primeiro para o Daniel, porque tem duas coisas importantes aqui que o Daniel e o Gilmar para mim são protagonistas. Daniel, você tinha uma carreira numa universidade pública, certo? Você era um concursado numa universidade pública. Se eu for perguntar para qualquer pessoa, você abandonaria o serviço público para montar uma empresa própria? De cada 10 pessoas, calculo que 8 delas vão dizer assim, não faria isso. Né? Você fez isso. Né? Diferente do Gilmar, né? Ele se desligou da universidade, ou melhor, a universidade o desligou quando a gente começou a Unifatesc. Eu ainda fiquei fazendo as duas coisas, dentro da Unifatesc e na Universidade Estadual por um bom período, né? Eu só fui me desligar mesmo, eu me afastei em 2015, já quase 10 anos depois de Fatesc, aí eu pedi uma licença sem investimentos e tal, mas deixei a carreira, eu era professor T40, professor mestre com bom salário, né? Mas o professor Gilmar, nós temos uma pessoa que a gente conhece, que uma vez foi dar aula na pós em Paranavaí, e ele falou uma coisa muito legal, o Gilmar sabe quem é, sim. Professor de Apucarana. Isso, o limite. Ele falou o seguinte, o serviço público, não quero menosprezar de jeito nenhum, eu acho fantástico, a gente pode ter uma boa carreira no serviço público, mas ele tem teto e ele tem piso. Eu sei que eu não vou ganhar menos que isso, mas eu também não vou passar disso. Então você sabe que você vai ficar nessa faixa aqui. E aí eu optei por quebrar essa barreira de cima. Foi desafiador isso? Foi o dia que eu falei para minha mulher que eu ia pedir exoneração, mesmo a Fatesc já tendo dado certo, já tendo caminhado, já estava muito bem. Ela falou, você tem certeza? Não quer pensar um pouquinho mais? Por quê? Porque é aquilo que você falou, uma coisa natural, né? Agora, de dúvidas de esposas, as esposas desses dois, né, têm papéis importantes, eu já conversei com eles sobre isso, muito importantes no sucesso do empreendimento. Mas a esposa do Gilmar passou por uma situação que eu gostaria muito de se resgatar. Assim. Legal. Porque se a esposa do Daniel falou assim, você tem certeza que você vai largar a universidade pública?
a tua esposa, quando vocês foram montar a instituição, você precisava de um capital. Isso. E ela foi decisiva, inclusive você até brincou comigo, talvez ela tenha tomado a decisão mais importante para o nascimento da instituição. Conta essa história, né? Antes de contar a história, essa parte se resume na palavra coragem. Coragem. Tem muitas ideias que nós temos que são fantásticas. O que falta? Coragem. Tem ideias que morrem por falta de coragem. E no momento que a gente teve a ideia de montar a faculdade, aí tem que ter coragem. E a coragem é ação. E nesse momento a gente estava sem recurso. Só para contextualizar melhor, quando nós fomos montar a faculdade que eu dava aula antes, sabendo que ia montar outra faculdade, me despediu, me dispensou, me demitiu. Ou seja, fiquei sem emprego. E também, na minha ideia que ia montar a faculdade, 6 meses antes, eu tinha falido um cinema em Campo Mourão. Você tinha 2 cinemas? E 2 cinemas, em Paranavaí e em Campo Mourão, eu tinha, na época, R$100 mil eu tinha perdido em Campo Mourão. E aí eu estava com meu carro financiado no Celta, só tinha 2 portas. Para eu poder montar, para ser sócio da faculdade, eu tive que refinanciar o Celta. Pois bem, aí refinanciei, desempregado, e fomos montar a faculdade. Começamos a montar a faculdade, aí tinha que reformar o prédio. Aí, opa, precisava de dinheiro. Aí, vamos no banco, né? Pegar dinheiro no banco, fomos lá, era o antigo Proger. Aí fomos lá, fizemos um projeto muito legal, o projeto foi, voltou, foi, voltou. Opa, no outro dia voltou aprovado. O gerente do banco ligou pra gente, chama até Tino. Ô pessoal, olha, uma ótima notícia para vocês. Foi aprovado para vocês aqui. Vem aqui pegar o dinheiro. Foram lá, ai, nós contentes, vamos pegar o dinheiro. Só pegar. Fomos lá, então, cara, muito legal. O projeto foi aprovado. R$100 mil para vocês, aprovado. Dá para vocês reformarem o prédio, comprar carteira, começar capital de giro. Legal, ótimo. Só tem um problema. Precisa de uma garantia real. Garantia real? O que é isso, garantia real? É alguma coisa no valor aqui maior que esse dinheiro que você vai pegar. Aí o Daniel, o Eduardo, o Guilherme e o Pedro Baraldi, naquele momento não tinha essa garantia real. O único que tinha era eu. E era o quê? A minha casa. Aí o gerente perguntou para mim, e aí, você não crê no projeto? Eu falei, acredito. Então, a sua casa é opção. Eu falei, sim, é minha casa. Então tá aqui o documento, a sua esposa tem que assinar, assina porque tem que assinar para hipotecar a casa. E não, eu vou para casa sim. Cheguei lá em casa. Teve que respirar fundo, Gilmar. Tudo deu certo para casa, tudo isso, graças a Deus, o dinheiro foi aprovado. Só tem um detalhe aqui, a gente tem que pôr a casa para hipotecar. Como que é? Você já faliu um cinema. Você já está desempregado. Você tinha um filho pequeno? É um filho recém-nascido. Você já refinou o seu Celta para entrar de sócio. Você quer pôr nossa casa para hipotecar? Eu falei, não, mas está tudo certo. O pessoal disse, meu sócio, se der errado, eles assumem a dívida comigo também. Ou seja, minha esposa corajosamente assinou. E a gente teve essa coragem inicial de pegar o dinheiro no banco e dar sequência no projeto. Mas aí tem uma outra coisa que eu conversando com vocês, que é uma história fantástica. Você, a instituição tem capital, começou a funcionar, dali para frente deu tudo certo. Né? Aí tem um porém, porque quando vocês montaram os primeiros cursos, vocês achavam que as coisas iam deslanchar. Sim, tem detalhe mesmo, tem detalhe. Só que não deu esse número de inscritos, como é que é o seguinte, aí abrimos o site lá da faculdade e todo dia a gente acompanhava o número de matrículas. Quais os cursos que montaram? 3 cursos. 3 cursos. Era tecnólogo em processos gerenciais, marketing e gestão ambiental. Aí fizemos uma campanha de 1 mês. Falei, em 1 mês a prova no vestibular vai bombar. Primeiro dia, número de inscritos. Inscritos, hein? Não é matriculados. Nos 3 cursos. 2. Não, é assim mesmo. Porque começou a pegar a mídia agora, a veicular agora. No outro dia, mais 3. Aí no outro dia, mais 7. Aí lá no 12º dia, tinha uns 15. E nós queríamos 200 alunos. A minha esposa falou assim, não, é o começo, é assim mesmo. Ela deu uma força. É o começo, é assim mesmo. Porque vai pegando, a pessoa vai... Deixa mais pro final, essa coisa sempre no final. Falei, é pro final, é no último dia que acontece as matrículas. Então tá bom. E aí foi.
Aí nós montamos, porque pensando que nós ia bombar, né? Tipo assim, cada turma 100 alunos, 100, no mínimo 300 alunos, 3 cursos tecnólogos, processos gerenciais, gestão ambiental e marketing. Pô, no mínimo 300 alunos. Iniciamos com quase 100 alunos. 1/3, 2/3, né? Da quantidade que nós queríamos. E o curso que é gestão ambiental teve que dar bolsa ainda. Ou seja, de 300 alunos, iniciamos com 100. E uma parte bolsista. Só para fechar, isso não é muito bem. Essa foi muito legal. Essa eu acho que foi uma grande oportunidade para mim, que vale para todos aqui que estão nos ouvindo. De nós 5, o que tinha menos perfil de diretor era eu. E eu lembro da frase como se fosse hoje. Aí tinha o fulano, o Daniel falou, ó, esse não pode, Daniel que ponderou. E o único que pode que é o Gilmar. Ele tem mais tempo que nós, está desempregado. Então vai ficar aí por enquanto aí, né, Gilmar? Falei, beleza. Então o pré-requisito foi o tempo e o desemprego, tinha tempo para desemprego. Então fica o Gilmar aí. E o salário de Gilmar? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Você assume? Aceito. Um salário mínimo para ser diretor da faculdade. Ou seja, para gerir a empresa do qual você era sócio, os seus sócios te deram um salário mínimo. Um salário mínimo. E aí? Então deu um número de alunos. E aí? E hoje isso não é mais o mote de vocês, os cursos que vocês começaram? Esses cursos não tem hoje, mas na modalidade presencial. Nós só ofertamos eles no EAD, né? São cursos muito importantes. E a gente fez algumas coisas, Gilson, foi muito legal, cara. A gente saía de manhã nas empresas, né, Gilmar? Tipo Casas Pernambucana, Magazine Luiza, Colombo. Vocês iam a gente vender ia lá. Antes da loja abrir, eles sempre fazem um encontro de vendedores, sabe? Reúne ali todo o time, meia hora, 15 minutinhos antes, e aí a gente falava com o gerente abria espaço pra gente. A gente ia lá e falava, ó, pessoal, faculdade rápida, cursos em 3 anos, na época era 3 anos, né? 2 anos. Cursos em 2 anos, é um curso... Aí os caras, mas é curso superior isso? Eles não entendiam que um curso tecnólogo é um curso superior e tal. Não, é curso superior, diploma reconhecido pelo MEC e tal, beleza. E aí, cara, a gente ia nessas lojas e conseguimos ir aumentando esse número. Mesmo depois que começou a aula, a gente foi ampliando esse número. Alguns professores iam junto com a gente, professor Rotil, professor Nivaldo, Elódio, Jorge Vandal, eles iam nas lojas com a gente para fazer esse marketing de boca a boca. Eu tenho vontade de ver da nossa conversa para 2 lados. Primeiro, claro, a sequência de conquistas que vocês foram tendo. Mas aí tem um dado que vocês sempre colocam, isso é muito perceptível na convivência com vocês. São as pessoas, né? Vocês agregam muita gente em volta de vocês. Vocês acabaram de citar. Teve professores que nem eram sócios, mas iam junto com vocês. Iam lá conversar com os funcionários das empresas, tentar trazer gente para dentro da instituição, parcerias que vocês fizeram. O quanto que o ser humano, além de vocês que eram sócios, né? Ou seja, a obrigação, a gente é dono do negócio, a gente tem que ir atrás. O quanto que os outros seres humanos contam para a jornada de vocês? Tem uma frase, Gilson, que eu sempre falo nas minhas falas. Ninguém faz algo grande sozinho. Se o fez, não é tão grande assim. A Unifatec hoje é resultado de pessoas. Pessoas que nos ajudaram muito, mas muito mesmo. Tem uma frase de Isaac Newton, que eu falo ela e não falo de boca para fora, mas com muita propriedade. Se a gente conseguiu enxergar além, é que a Unifatec estava sob ombros de gigantes. E muitas pessoas que passaram por nós cederam os ombros para a gente, a mão para a gente, para poder alçar voos maiores. Então a gente hoje não tem como expressar gratidão. Todos colaboraram muito com a gente, deram a mão para a gente ali, entenderam que era professor com professor. Não era um empresário com professor, é professor tentando ofertar uma educação de qualidade para a cidade, para a região ali. Aí, Daniel, eu vou pegar esse gancho do Gilmar e vou dar sequência com você, porque você é uma pessoa que hoje você está à frente praticamente da educação da instituição. Você é um cara que ficou com a gestão dos seres humanos dentro de sala de aula. O quanto que ser professor é uma essência de ser gestor? Gilson, eu acho que o primeiro ponto de ir para a gestão, sendo professor, gestão que eu digo de uma universidade, de uma escola, é que a gente consegue sentir o que o professor sente.
aquilo que o professor sente quando ele entra na sala de aula, o trato com os coordenadores, com os alunos, nós como professores sentimos, e aí quando você vai na gestão, você consegue ter a empatia de ver como que é o outro lado. E eu acho que isso é muito importante. Nós sempre estivemos em sala de aula. Você vê, eu me afastei da sala de aula em julho do ano passado. Eu saí para fazer uma cirurgia e acabei depois não voltando. Fui substituído e preferi não voltar porque eu já estava para completar 60 anos. Eu achei que eu já tinha devolvido para a educação tudo que eu tinha que devolver. 36 anos lecionando, eu falei, tá bom, sabe? Mas eu acho que esse feeling é o principal. É você ser gestor, mas conseguir enxergar com a visão de professor. Então hoje eu sou diretor acadêmico, né? E eu consigo sentir o clima, né? Esse ano mesmo a gente teve uma coisa muito interessante lá na universidade. Eu tomei uma decisão pedagógica, né? E tipo assim, em 30 dias, né? A gente foi sentindo e viu que tinha que ter outro rumo. Tinha que ter mudar de direção, né? O Gilmar participou dessa decisão, os outros diretores participaram, e isso eu acho que é muito legal na nossa instituição. Também, não é a sua pergunta, mas também. É essa questão de virada de rota, sabe? Em cima dessa virada de rota que a gente tem pouco tempo, conversar com você é uma delícia, mas tem muita coisa. Convido já previamente para o segundo tempo. Opa, vai ser um prazer. Mas eu vou tentar resumir um pouco, eu quero que vocês complementem. A última pergunta para os dois. Vou até colocar a pergunta, quem quiser começar pode, mas eu queria ouvir os dois. Que é assim, vocês transformaram uma instituição que teve esses primeiros passos, né, na instituição que ela é hoje. Vocês têm mais de 500 mil de alunos, vocês estão em todo o país, uma marca que se consolidou presencialmente, vocês têm outras empresas que se desdobraram, onde vocês estão no ensino da pré-escola, não sei se ainda existe esse termo, me corrijam, né? Professor antigo é complicado, da pré-escola ao ensino superior, à pós-graduação. Hoje dá para fazer todo um roteiro com as empresas de educação de vocês, começando lá na pré-escola e fazer uma graduação e uma pós-graduação. Isso vai aumentando a responsabilidade cada vez maior, né, do que a instituição é. E o nosso programa chama Capital e Poder, certo? Sim. Então eu queria que vocês respondessem para mim, juntos, cada um no seu tempo, claro. Como se explica a coisa que chegou onde chegou? Cresceu o quanto cresceu? Aonde que está o capital para vocês? Onde está o poder comprovado por esse tempo que vocês têm de uma instituição que vai completar 20 anos, né? E deu certo, e talvez tenha uma trajetória muito longa. Resumam para mim capital e poder dentro dessa trajetória. Eu gostaria de resumir para você com uma passagem da Bíblia, Coríntios, onde Paulo fala assim que Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios, escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Então nós éramos fracos e loucos. E quando Deus nos deu esse propósito, a nossa visão era muito pequena. Mas o propósito de Deus é muito além disso. Qual era a minha visão na época? Chegar a 1000 alunos. Transformar a vida de 1000 alunos. Na nossa região. Nossa região. Era mudar a vida de 1000 alunos. Porque a educação era poderosíssima. Mas Deus falou, não. Não, 1000 não. Vai ser mais de milhões. Hoje, Gilson, o capital e o poder, nós somos muito, diria você, nós somos improváveis. Se alguém olhasse para nós, para o Gilmar, para o Daniel, não, esses aí não. Esses jamais. Mas aí Deus nos escolheu. E hoje, a meta são mais de 550 mil hoje. Vai chegar agora, no final de dezembro, 690 mil. Vou até explicar, em final de 28, teremos 1.100.000 alunos. E esse número, essa meta, ficou muito pequeno para nós. Porque o propósito é de Deus. E nós conseguimos, coincidentemente, claro, muito legal isso. Quando o seu propósito é o mesmo propósito de Deus, não tem lugar mais seguro que esse. Então a gente hoje tem uma missão que é de levar a educação a milhões de pessoas. E a meta ficou pequena,
porque a prosperidade é para todas as pessoas. Então, se antigamente é 1.000, é 1 milhão, 2 milhões, não sabemos onde vamos chegar mais, porque o limite será de Deus. Enquanto nós conseguir prosperar, levar educação a todos, iremos levar ao Brasil, ao exterior, porque sabemos que a educação consegue transformar e tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda para mudar de vida. A educação tem esse poder. Daniel. Gilson, eu queria fazer uma analogia com o nome do seu podcast, fantástico, excelente nome, Capital e Poder, né? A gente vê que essas duas palavrinhas, quando vai para o mercado financeiro, né, elas têm um significado, mas eu queria fazer uma analogia e trazer para um outro significado, que onde a gente chegou e para onde a gente vai está aliado ao capital humano e ao poder da transformação na vida das pessoas. A minha avó, mãe do meu pai, que eu tive a oportunidade de conviver com ela bem pouco, ela faleceu, eu tinha 12, 13 anos, ela falava assim, porque meu pai não tinha estudado, né? Tinha estudado muito pouco. E meu pai era um cara muito sábio, assim como o Gilmar comentou do pai dele, meu pai era muito sábio, ele tinha umas tiradas muito legais assim. E aí ela falava assim, se esse menino tivesse estudado, ele tinha vendido o mundo e comido o dinheiro. Porque meu pai tinha uma visão muito legal assim, do entorno, sabe? Então eu queria fechar essa nossa conversa falando sobre isso. O grande segredo de onde a gente chegou e para onde a gente vai é a valorização das pessoas, capital humano. E o que a gente tem para devolver para a sociedade e para entregar para as pessoas é o poder da transformação na vida das pessoas. Porque o que a escola fez na minha vida, o que a escola fez na vida desse cidadão, e eu tenho certeza que fez na sua também, é isso. Hoje, quem está perto de mim, os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus irmãos, todos foram impactados pelo tanto que eu dediquei da minha vida à educação, a estudar. Então esse é o poder da transformação que a gente tem colocado na vida de muitas e muitas e muitas pessoas, né? Tem um estudo, a gente sempre comenta isso, que quando uma pessoa se forma numa família simples, ele impacta 5 pessoas, ou seja, para cada um é 5 que você tira da sombra, você tira do anonimato, né? Então, a gente chegando nesse número de 500.000 pessoas como aluno, são 2,5 milhões de pessoas impactadas, de pessoas que vão ter uma transformação, que vão enxergar um futuro melhor, que vão deixar algo melhor para o nosso planeta. Bom, eu quero agradecer demais a presença dos dois. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Demais. É um prazer enorme e eu espero que tenha o número 2 daqui uns dias, porque foi muito bom conversar com o Gilson. Ele é um grande parceiro, um grande amigo, né? E conhece um pouquinho já da gente, do nosso DNA, da nossa história e da Unifatece. Eu lembro quando ele esteve lá na nossa aula magna, lá atrás, muito tempo atrás, quando a gente estava nas primeiras turmas. Então, foi um prazer falar com todos vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Poder falar com vocês aqui, poder compartilhar. E sempre, né, gente? A gente está aprendendo sempre e agradecer a Deus e a todos vocês que nos oportunizaram de chegar aqui e ir muito além de onde nós estamos hoje. Eu vou encerrar o Capital e Poder com uma coisa muito simples. Eu tenho quase 40 anos de sala de aula, como esses dois também. A jornada deles é longa, como a minha. Eu já entrevistei inúmeras pessoas, já conversei com pessoas das mais diferentes áreas, setores, funções, que são destaque naquilo que fizeram. Já entrevistei muitos líderes da educação, muitos deles, que explicaram sua origem, sua formação, tem todos os méritos e respeito por isso, histórias fantásticas. Mas eu queria pegar a fala do Daniel sobre Capital e Poder. Capital e Poder, quando foi criado como podcast, é exatamente nessa essência que o Daniel colocou. Capital é tudo que a gente tem de força, de poder de fazer, né? E o poder de ação é a concretização desse capital que a gente acumula. E tem uma fala do Gilmar que é Deus não escolhe as pessoas pelo que elas têm de poder, força, mas escolhe aquele que sabe usar isso da maneira mais correta, adequada.
Por isso que a Unifatec é o que é na figura desses dois. E meu respeito por eles, mais do que qualquer coisa, não é tanto pelo sucesso da instituição, mas pela missão que os dois têm em construir uma educação cada vez mais ampla e que mude a vida de cada vez mais pessoas. Isso é a essência de ter capital, de ter poder. Até o próximo encontro nosso.